aqui dentro da Unimed, eu e diversos profissionais, a gente começou a recolher todo o material que se tinha e formular protocolos, e a gente fez um protocolo que abrangia treinamento para todas as equipes, né? Enfermagem, técnico de enfermagem, fisioterapeuta e médicos, em todos os setores do hospital. Então, lá no começo, em março, quando começou a chegar os primeiros casos em São Paulo, a gente estava aqui trabalhando de dia à noite em todos os turnos para conseguir que todo mundo fosse treinado. A pandemia nos pegou a todos desprevenidos. Na verdade, pegou o mundo inteiro desprevenido, né? E todos os nossos profissionais, eu considero que tiveram uma atitude super positiva com relação ao seu dever, né? Com relação à sua própria missão, ou seja, enfrentaram a pandemia, foram para a linha de frente, disseram sim, é a nossa tarefa e nós vamos atender a esses pacientes. Pensem que catástrofe seria se não fosse assim. E talvez esse seja a maior coisa que essa pandemia nos ensine, assim, a necessidade que a gente precisa ser compreensivo, precisa ser empático, se colocar na posição do outro e querer um ajudar o outro para que as coisas melhorem coletivamente. Num primeiro momento, faltava tudo, desde o conhecimento até os equipamentos necessários. E se descobriu também que os equipamentos, a maioria deles vem da China. Isso por um tempo ficou impossível, né, pelo próprio transporte aéreo, marítimo, enfim, e aqui começou inclusive em Caxias. Eu estive nesse tempo também como diretor de saúde da SIC e a gente começou a trabalhar lá também a produção de EPIs, porque isso foi muito importante. Eu falo nisso porque talvez tenha sido a coisa que mais nos protegeu e que mais nos garantiu a nossa saúde durante a pandemia, né? Como fazer a paramentação toda para enfrentar aquele momento e aquele inimigo, aquele vírus. Acho que foi um aprendizado generalizado, tá? Para todos nós profissionais da saúde e para a população mundial, né? Essa foi a pandemia desse século, né? Que deixou muitas pessoas órfãos de pais, órfãos de filhos, né? E isso é muito triste, né? Como eles dizem, ele era saudável até semana passada, né? E quando adquire o Covid, se vai para a fase grave, vai para uma UTI, ou vai a óbito ou sai muito debilitado. Isso mexe muito com o sentimento da família e da equipe, né? E esse momento se prolongou, né? Não foi uma coisa que passou rápido. Se viu alguns adoecerem, ou colegas não só da linha de frente, também adoecerem, ficarem em longo período internados, longos períodos de UTI, e alguns, infelizmente, falecerem em decorrência disso. Isso foi afetando as equipes, que passaram a demonstrar, sim, sinais de problemas de síndrome de Burnout e outros sintomas com relação à saúde mental já atingida por essa situação. Quando começou a internar pacientes na UTI, alguns dos primeiros pacientes que a gente teve foram colegas, né? Foram profissionais daqui de dentro do hospital, que em função da rotina e de também estarem organizando o hospital e de também estarem em função disso tudo, pegaram infecção e acabaram na UTI conosco, né? E então esse quadro inicial, quando aconteceu tudo isso para a equipe que estava ali atendendo, foi bastante pesado, foi uma consequência psicológica grande. Mas ao mesmo tempo a gente tinha que estar lá o melhor que a gente podia, adquirindo toda a informação que nós pudesse ter naquele momento. E o que a gente conversava muito dentro da UTI, entre nós médicos, funcionários, todo mundo que estava atendendo o paciente, é que uma hora a gente vai pegar. Isso é certo. Como é que vai ser que a gente não sabe. E daí essa insegurança que era o que pesava bastante, né? Além do medo da própria vida, com relação a isso, tinha a questão de ir para casa e levar o vírus para os seus familiares, às vezes crianças, às vezes idosos, cônjuges, enfim.
para a família. Então isso foi uma coisa muito importante, muito estressante, que a equipe de saúde se superou. Nos picos da pandemia, as pessoas vinham trabalhando com medo, com insegurança, com o uso dos EPIs todos, o que limita bastante a forma com que a gente trabalha, a agilidade com que a gente atende um paciente, principalmente numa UTI ou numa enfermaria. Isso gera o medo da doença, o medo da morte, esse é um outro fator. Apesar de sermos médicos, nós lidarmos com a morte, a gente lida com a morte diferente, né? De colegas muitas vezes, de pessoas próximas, tanto da família quanto do círculo de amigos, que eram rígidos, adquiriram o vírus e não resistiram. Então tem vários fatores no cenário da pandemia que apontam para um sono de má qualidade. Com ansiedade é difícil dormir bem. Para os profissionais da saúde, tem vários trabalhos na literatura mostrando que houve um impacto muito significativo, né? Onde a gente viu um aumento de sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, fobia, né? A gente viu o desenvolvimento de algumas psicopatologias nas pessoas que estavam trabalhando na linha de frente, né? E pessoalmente e colegas, na nossa realidade local, a gente viu muito isso, né? Principalmente no início da pandemia, onde a gente não sabia direito o que a gente ia encontrar, o que a gente ia enfrentar. Medo nós tínhamos todos, né? Uma pandemia de um vírus desconhecido no seu comportamento, passando por diversos graus de gravidade e chegando a gravidades extremas, com quadros muito plurais também, muito diversos, e com alto nível de mortalidade. Essa época de incerteza realmente gera muita instabilidade emocional, e a gente vê isso se refletir dentro do hospital também. Tanto os funcionários que saem de casa para ir trabalhar com esses pacientes, quanto os pacientes que ficam isolados lá longe da família, só com contato telefônico com os médicos, e muitas vezes tu não tem mais, tu não conseguiu dizer o último adeus para o familiar. Então esse afastamento precoce é muito ruim, assim, é muito ruim de presenciar. Em decorrência da pandemia, estamos vivendo momentos difíceis. E isso está atingindo vários profissionais da área de saúde que tomam frentes muito difíceis no dia a dia, que geram um impacto muito grande. E isso tem provocado um esgotamento mental e físico exacerbado nas pessoas, a ponto das pessoas terem a incapacidade de gerir sua própria vida. Isso me aconteceu com um colega médico, inclusive, que eu fui entubar, ele estava com uma máscara que a gente fala de ventilação não invasiva, eu não conseguia entender o que ele estava falando. E a gente não pensa às vezes na hora, né? E daí eu fui lá, abri a máscara e fui ouvir o que ele estava falando, mas aí todo aquele jato de aerosol veio direto no meu rosto. Dali, 5 a 7 dias, fico me cuidando, nesse período de tempo faço um PCR, se for o caso. Eu tenho, até meu filho dá risada, uma quantidade enorme de exames nesse 1 ano e meio, graças a Deus negativos, mas toda vez que eu achei que a exposição foi grande, eu fiz, por cuidado de todo mundo, e eu acho que dentro do hospital, como a gente está cuidando de todo mundo, a gente cuidou da gente também. Então, esse quadro da infecção entre os profissionais, a gente conseguiu se ajudar. Teve alguns momentos que alguém entrou ou não estava com a roupa adequada, que era para estar para aquele procedimento, porque conforme o procedimento muda o que a gente usa, né, de avental. Esses aventais de TNT que a gente tem, eles têm gramaturas diferentes, eles têm proteção diferente, né? Existem alguns que não repelem líquido, existem alguns que repelem líquido. Então, quando a gente vai fazer o procedimento, depende do que vai ser feito, a gente usa determinado avental. Então aconteceu de profissional entrar com um avental inadequado, acabou tudo, sai todo mundo, conversa. Olha, se tu não te cuidar também, talvez tu não cuide do resto da equipe. Então isso aconteceu muito lá no começo e agora são coisas que não precisam mais serem ditas, né? A gente já segue. O segundo momento muito difícil foi nesse início de ano, onde a gente teve o pior momento na cidade, né, onde a gente teve que viver um contexto de leitos escassos em UTI, muitos pacientes com doença muito grave pulmonar,
internados, e a gente tendo que ajudar a gerir leitos, ajudar a pensar como que a gente ia oferecer o melhor tratamento possível para aqueles pacientes, mesmo com a escassez de recursos e mesmo a gente fazendo o possível para abrir mais leitos, enfim, chegando ao limite de recursos humanos, ventiladores, enfim, recursos técnicos, né? E no momento que foi chegando esses pacientes e a gente teve que ir aumentando o número de leitos, tanto aqui quanto no Brasil e no mundo inteiro, esses profissionais também começaram a entrar para dentro da UTI. Inicialmente o bloco cirúrgico se tornou, né, a sala de recuperação do bloco cirúrgico se tornou uma UTI nova. Os técnicos que já estavam habituados a trabalhar também no bloco cirúrgico vieram para dentro da UTI, os enfermeiros nos auxiliar. E nós, enquanto equipe, a gente talvez tenha triplicado, vamos dizer assim, a carga de trabalho. A ideia do sono dentro do universo dos profissionais de saúde é uma coisa que vem preocupando muito nesse ano e meio de pandemia, quase 2, e os profissionais, principalmente os ligados diretamente ao atendimento do Covid, como intensivistas, infectologistas, pneumologistas, clínicos e outros profissionais não médicos envolvidos. Por quê? Porque estão fazendo horário dobrado, horário até bem maior do que estavam acostumados. Então a privação do sono é um grande problema. Houve carência de profissionais em diversas UTIs ao longo da pandemia no nosso Brasil, por exemplo, e forçando os profissionais que lá trabalhavam, às vezes, a fazer, em vez de 1, 2, até 3 plantões, além da escala habitual. Isso gera privação de sono. Privação de sono é um grande inimigo da saúde, né? Não é de hoje que se sabe isso. Irritabilidade, cansaço, fadiga, perda de memória, raciocínio lógico prejudicado, lentidão na tomada de uma decisão numa situação de estresse, que são coisas bem importantes para o médico. O que nós observamos no início da pandemia é um estresse elevado das equipes pela carga horária excessiva, muitos colaboradores trabalham em mais de um local, o tempo extenuante de trabalho, a questão da paramentação, de não poder retirar a máscara para hidratação, foram várias adaptações que nós procuramos fazer. A diversidade da alimentação, a questão das cores, aquilo que convida, né, a gente fazer uma refeição mais equilibrada, traz uma sensação de maior bem-estar e saúde, e isso gera, sim, então, um conforto maior, e a alimentação tem um vínculo muito forte, né, com relação à questão do nível de estresse das pessoas e o aparecimento de doenças psicossomáticas, de distúrbios alimentares, a questão de não dormir bem, a preocupação, a ansiedade que vinha muito forte, né, na fala desses colaboradores, foi algo que nos fez olhar e adaptar a alimentação. Porque hoje tudo que a gente fizer na vida, a gente tem que aprender a dosar. Porque como Freud dizia, na verdade nós temos uma punção de vida e uma punção de morte. Isso é uma gangorra, né? Então esse é o tempo todo, desde que a gente nasce, acompanha essa punção de vida e essa punção de morte. Então, se nós dermos mais vazão para o trabalho ou por comer excessivamente, nós vamos ter um preço. Que nós vamos colher um fruto ruim disso, porque vai afetar a nossa saúde e a gente vai ficar alienado a isso. Então, é muito importante que a pessoa perceba o limite. Porque a obesidade também virou uma epidemia, uma pandemia. E agora tem artigos com título assim, a pandemia da obesidade se junta com a pandemia da Covid. Então aí eles comprovaram o que se esperava, que aumentou a obesidade em todas as faixas etárias. A nutricionista é muito importante, porque muitas pessoas nunca foram ou necessitam novamente ir a nutricionista, porque o tratamento ele é multidisciplinar. Então o endocrinologista, se possível, o nutricionista, alguns casos o psicólogo e o psiquiatra. E pacientes que chegam a ponto de necessitar de medicamentos, tanto medicamentos quanto que tratem a ansiedade ou medicamentos que ajudem no controle da alimentação. Aqui dentro do Hospital da Unimed a gente chegou a ter 8 UTIs e com isso se ampliaram equipes, né? A equipe de fisioterapia, por exemplo, aqui do hospital, triplicou o tamanho, com certeza, e o que a gente não tinha pré-pandemia
A gente tinha um horário de fisioterapia das 7 da manhã até 1, 2 da manhã, uma coisa assim. Não tinha aquele horário da madrugada. E no início já da pandemia ali, a gente já viu que essa necessidade ia se fazer por conta do quadro respiratório. E já se ampliou, e desde então agora é impossível. São coisas que foram acrescentadas no nosso dia a dia e que não vão voltar atrás mais. Nós temos uma horta aqui no Hospital da Unimed que traz temperos naturais e chás para a preparação das refeições. Nós não queremos mudar os hábitos dos nossos profissionais, e sim oferecer uma alimentação simples, com ingredientes saudáveis e completa. Naquele momento da adrenalina ali mesmo, a gente seguia turnos de trabalho, a gente trabalhava realmente, o descanso era quando dava. Eu acho que a equipe tem que estar unida em relação a isso. Olha, vou descansar um pouquinho ali, segura aí para mim e volta. E a gente viu que a questão desse estresse do burnout e da necessidade talvez de uma suplementação, de uma ajuda até medicamentosa, se fazia necessária. E com isso acho que a gente, como chegou lá antes, a gente conseguiu se preparar um pouco. Mas não, que esse cansaço, o estresse, alteração de sono, alteração de peso, enfim, entre nós, não tem acontecido. Aconteceu com certeza. E a minha carga horária é mais da metade do mês, praticamente, na UTI, né? Se a gente for somar o mês, as 720 e poucas horas que tem, praticamente metade eu passo dentro da UTI, com um filho pequeno, com casa para cuidar, com o esposo e tudo. A gente achou que essa pandemia fosse durar um pouco menos do que está durando, né? Já passamos de 1 ano e alguns meses. As equipes, né, não só dessa instituição, mas de uma forma geral, estão cansadas já, né? Porque a gente também é todo dia um paciente novo, cada vez mais jovem, cada vez com uma vida inteira pela frente, internar, ficar grave, né? Demorar para melhorar, melhorar e melhorar aos poucos também, né? Às vezes a pessoa que está nesse sofrimento, que a gente costuma chamar de síndrome de burnout, ela não percebe, mas o colega, o amigo, né, um familiar pode perceber e pode ajudar muito, né? E hoje em dia a gente precisa exercer o ato de caridade, né? A gente vê que as pessoas estão em sofrimento, né? Então, o burnout, na verdade, é um curto-circuito que acontece com a pessoa. Ela entra num estado de estresse grave e crônico e panifica. Porque o estresse crônico, na verdade, assim, se nós formos pensar no ponto de vista orgânico, o que ele provoca? Um cansaço, vai acabar cutucando a hipófise cutuca o hipotálamo, a alteração da tireoide, a pessoa vai no profissional endócrino e percebe que está com hipotireoidismo, começa a se deprimir, cutuca as glândulas em cima do rim, aí aumenta o cortisol plasmático, isso aumenta a pressão, sobrecarrega o coração, pode gerar um infarto ou crises de pânico. A gente percebe que são muitos os sintomas, mas o mais importante é a gente ter conhecimento que a pessoa passou do limite. O título dessa pesquisa é o impacto da Covid-19 nos hábitos alimentares, na atividade física e no sono dos profissionais da saúde do Brasil. Esse estudo ele foi publicado na revista Arquivos de Neuropsiquiatria, agora em maio de 2021. 78,5%, quase 80% dos profissionais da saúde, eles referiram alteração dos hábitos alimentares, a grande maioria, né? Com o aumento da ingesta de carboidratos, aumento da ingesta de produtos industrializados e diminuição da ingesta de produtos frescos, como frutas, vegetais, diminuição da ingesta de grãos. Um dos objetivos da alimentação hospitalar para o funcionário é a qualidade dessa alimentação. Então a gente leva em consideração, sim, aspectos nutricionais, levando em consideração produtos industrializados que a gente não utiliza, a produção é feita no dia com alimentos adquiridos diariamente, os fornecedores são locais, a gente valoriza a compra e aquisição desses fornecedores homologados. Tem uma questão muito forte hoje vinculada ao alimento, que é o afeto. Então, na preparação desses cardápios,
diversos alimentos vinculados aos hábitos do dia a dia, alimentos confortáveis que trazem a relação, né, de um evento ou de um momento especial, né, que a gente já passou, a gente procura trazer para dentro do cardápio. Então eu vou trazer um exemplo, num lanche eu vou oferecer um pão de queijo ou eu vou oferecer um sorvete, que a gente pode estar trazendo aspectos positivos, melhorando a qualidade, o ambiente naquele dia de trabalho e aliviando as tensões do dia a dia com a alimentação. 30% dos profissionais da saúde relataram comer de maneira compulsiva, apresentar episódios de compulsão alimentar. Então, eles referiram que acabaram comendo em quantidades bem acima do que eles comem, mesmo sem estar com fome, durante um período de tempo maior, e depois eles se arrependiam de fazer isso. Então eles tiveram episódios de compulsão alimentar. Todo mundo tem o direito de cair numa depressão, numa ansiedade ou de abusar de alguma coisa, mas depois é importante que vá em busca da sua autoestima para recuperar isso. Não que isso não seja anormal, né? Isso acontece com muitas pessoas em determinados momentos da vida. Um outro alerta que a gente pode trazer com relação a esses aspectos é que todo excesso, né, ou toda restrição em excesso, ela vai gerar um dano. 27,5% relataram aumento no consumo de bebidas alcoólicas, principalmente o vinho e a cerveja. Outra coisa importante, não utilizar o álcool ou a droga como remédio, porque isso vai ferir o teu ego e vai acabar com a tua autoestima. Quando tu fores ver, tu já está no fundo do poço. Então, o álcool e a droga não é medicação. Tá? Existem medicações que repõem, além do exercício, a dopamina e a serotonina e deixam a pessoa com mais tesão pela vida, por fazer as coisas. E de uma forma também mais rápida, hoje em dia, porque tem muitas medicações muito boas que podem ajudar. 79,7%, quase 80%, experimentaram um impacto negativo nas atividades físicas, sendo que 53,4% pararam totalmente de praticar atividades físicas, se tornando sedentários, o que contribui para as doenças cardiovasculares e para o diabetes mellitus tipo 2. Então, assim, é muito importante que o profissional se volte para dentro dele e alimente aquilo que é mais importante no jardim interno dele, que é o amor próprio, que é buscar a satisfação pelo seu desejo, né? Então que ele tenha espaço, ele não use a desculpa de falta de tempo para exercício físico, porque muitas vezes a gente não vai com tanta vontade a uma academia ou a uma natação, mas depois a gente se sai muito aliviado, né? Com paz, com uma sensação de bem-estar, porque produz dopamina e serotonina. Então, mas a gente usa às vezes escuta aquele discurso das pessoas dizendo, bah, mas é complicado porque eu não tenho tempo, mas assim, eu até gosto de natação, mas não está adiantando, eu vou fazer aquilo que eu não gosto, que é academia. Não. Faça aquilo que vai na ordem da correnteza, do fluxo do rio do desejo, que é aquilo que tu realmente gosta. Então, não aguardar para iniciar a atividade física amanhã, quando terminar a pandemia, e começar agora, durante a fase mais forte da pandemia, e ainda eu acho que nós temos que ter cuidados. O recomendado é fazer atividade física em lugares ventilados, lugares abertos, ao ar livre, né? E quem não pode, né, ou prefere fazer em casa, hoje em dia existem aplicativos, vídeos na internet que contribuem muito para isso. Existem aulas, inclusive a maioria das aulas eu acho que são gratuitas, para fazer desde uma atividade aeróbica, que é importante, a atividade aeróbica é muito importante para o nosso sistema cardiovascular, e a atividade com peso também, que a atividade com peso ela é muito importante para a prevenção de osteoporose,
ela é muito importante para a prevenção de diabetes e tratamento do diabetes. Outro fator importante que a gente observou e que tem uma correlação, né, com esse nível de ansiedade, de estresse das pessoas neste período, foi com relação ao consumo de alguns alimentos que são mais estimulantes ou com maior conteúdo de carboidratos, açúcares refinados, os doces, as bebidas, né, com cafeína, para que se mantenha o corpo um pouco mais em estado de alerta, né? Que esse elevado consumo de bebidas com cafeína, produtos mais refinados, com açúcares, os doces, eles podem sim ter uma interferência, né, em excesso na questão do ganho de peso, na questão do sono, né? Vai acabar interferindo na qualidade desse sono e isso gera um fator de estresse também. A cafeína, ela age nas glândulas suprarrenais, são glândulas que têm uma em cima de cada rim, e ela age no sistema adrenérgico, liberando os hormônios que, em quantidade grande, o organismo normalmente libera em situações de estresse, que é a noradrenalina, noradrenalina. Então, esses excessos, certamente na pandemia, ocorreram pelo estresse, pela carga excessiva de trabalho, mas certamente isso aí contribuiu para a parte de insônia, para distúrbios do sono. O uso de estimulantes do sistema nervoso central, entre eles cafeína, por exemplo, que é muito utilizado, seja a forma direta de café ou energéticos que contenham cafeína, é uma ferramenta muito utilizada. Há que se ter cuidado com tudo isso, porque uma xícara simples de café não vai resolver a sonolência excessiva diurna. O que resolve a sonolência é regular o sono. Quando isso não é possível, a gente acaba criando uma situação meio sem solução. Tu acaba utilizando o medicamento para te manter acordado durante o dia, porém na noite seguinte tu não vais dormir. Então isso não é uma solução, isso é um problema em cima de outro problema. 70% dos profissionais da saúde tiveram queixas relacionadas com o sono. 30% dos profissionais da saúde utilizaram medicamentos para insônia, sendo que mais da metade se automedicaram. Todos nós sabemos que uma noite não dormida, o dia seguinte é um dia difícil. Se isso se repete ao longo de semanas e meses, o problema é maior, porque isso gera pressão alta, ganho de peso, descontrole emocional muitas vezes, né? Não é porque a pessoa não quer, simplesmente ela está tão exaurida que qualquer coisa já vira um motivo para ela reagir de uma forma abrupta, porque ela está ansiosa e está privada de sono. E também tem um outro item que a gente se preocupa bastante, é a questão de uso de hipnoindutores ou medicamentos que induzam o sono. Eles podem ser usados, existem à disposição, mas não devem ser ou não necessitam ser usados de uma forma tão carregada como vem sendo feito nesses períodos de pandemia por muita gente. Os profissionais da enfermagem tiveram mais insônia em relação a todos os demais profissionais. E eles tentam atribuir aos turnos de horários da equipe da enfermagem, principalmente de ter turno noturno. Estamos falando de estresse aqui, o estresse foi muito grande. As equipes faziam corrente de energia pela manhã, oravam e se ligavam entre si. Formavam um elo que quase indissociável pelo próprio pacto entre as pessoas que trabalhavam. Isso foi emocionante, foi tocante, com toda a equipe da área da saúde, desde o médico, mas também a equipe toda, foi fundamental, né? É uma epidemia que se enfrentou em equipe. Então, os profissionais da saúde do Brasil, eles foram mais comprometidos na pandemia do que a população em geral. Então, essa conclusão é uma conclusão importante para salientar, demonstrar a situação dos profissionais e pensar no que pode ser feito até o final da pandemia para melhorar isso e pensando em situações futuras parecidas, uma nova pandemia ou alguma situação parecida com a atual. Muitos outros ficaram e ficamos, né, sem trabalho, ficamos parados
até porque houve um lockdown, houve uma parada geral de tudo, né? E nós médicos, nós sobrevivemos à custa do nosso trabalho. Não trabalhou, a gente não tem renda. E isso passou também a ter uma importância muito grande no cenário geral da pandemia, né? A questão financeira que também se afundou junto com a pandemia. Então, nós tivemos dois momentos distintos na pandemia. Um primeiro momento em que houve uma baixa da sinistralidade pela diminuição da procura dos consultórios e dos procedimentos cirúrgicos. Isso fez com que a empresa se capitalizasse. E um segundo momento, agora em março, que foi o pior cenário, em que nós tivemos um aumento muito grande das internações. Chegamos a ter no hospital da Unimed 80 leitos de UTI. E nós tivemos que fazer grandes investimentos em respiradores, em camas eletrônicas, material, medicamentos, e ainda houve toda uma questão que vocês estão acompanhando, que é do superfaturamento na área da saúde, né? Em meio à pandemia, nós tivemos que nos preocupar também com a saúde financeira do médico. Nós tivemos ali o fechamento de consultórios, tivemos um represamento de cirurgias e muitos médicos tiveram que se afastar do trabalho devido a serem médicos com fatores de risco. A diretoria e o conselho de administração, eles fizeram de tudo para diminuir o impacto da pandemia sobre essa questão do ganho médico. Nós fizemos um plano de apoio ao cooperado, onde nós fazíamos um adiantamento de 70% da produção desse médico, sem que ele precisasse pagar juros ou taxas, né? Então, mais de 300 médicos procuraram esse plano de apoio ao cooperado. Numa ação inédita também, nós fizemos o pagamento de um 13º salário para o médico no final do ano passado. Fizemos o adiantamento de uma folha médica. Pagamos o CRM dos 1.200 médicos cooperados. Na Assembleia Geral Ordinária de março desse ano, fizemos o adiantamento de mais metade de uma folha médica, um rateio de sobras. E também pagamos juros ao capital dos nossos médicos cooperados em 6%, enquanto o mercado estava pagando em torno de 4%. Também não ficamos em zona de conforto. Investimos no espaço Mais Saúde, onde nós temos o núcleo do Unifácil, e isso nos abriu uma negociação com a Marco Polo, em que nós trouxemos para a Unimed mais 18.500 clientes em tempos de crise. Isso tudo para mostrar que ser cooperado de um plano de saúde é diferente de ser credenciado. Aqui a gente aprendeu a ser rápido, a responder à necessidade do momento, né, de uma forma muito mais célere, mesmo dentro da cooperativa, que a gente tem muitas instâncias de decisão, a gente se obrigou a tomar decisões rápidas e oportunas, o que realmente subsidiou todo o desempenho, que foi um bom desempenho, um grande desempenho do nosso hospital durante a pandemia. Como eu sempre digo, eu já saí de dentro de um quarto para chorar, respirar e voltar para atender o paciente. Isso aconteceu comigo e com vários profissionais, enfim, né? Perder alguns pacientes que nos tocaram mais, né? O que a gente está fazendo ali importa 100%, mas existem, não sei porquê, algumas pessoas que nos tocam mais do que outras, e claro que talvez aconteça naquele momento que tu tá ali, às vezes tu foi para casa e aconteceu quando tu tá em casa e a coisa é diferente. E eu acho que ileso disso tudo, em função de tudo que a gente viu, é impossível que a gente saia, mas quem sabe mais forte do que a gente chegou.
a pessoa precisa se voltar para ela e ter momentos de lazer, momentos de prazer, né? Que são espaços do templo interior que ela precisa deixar reservado. Porque senão isso vira um processo de compulsão, ela entra numa frustração, o vazio é imenso, né? E ela vai acabar provocando, na verdade, nesse vazio ela vai acabar indo para o fundo de poço, para um quadro de depressão, de ansiedade, de pânico. Ela acaba não se reconhecendo mais, né? Entra num processo de despersonalização, de estranhamento. Aquela pessoa que era alegre, dinâmica, que fazia com desejo as coisas, perde, fica obscuro, né? Começa a ficar apática, irritada, aí agride colega de plantão, brigas frequentes, começa a ficar uma pessoa que todo mundo estranha. A gente conversa entre a gente sobre o anseio. Será que vai vir uma outra onda? Tá? Porque a gente conteve a primeira onda, muitos faleceram, muitos ficaram doentes. Aí depois veio a segunda onda, que é o que dá um transtorno maior, porque assim, todos os leitos que a gente acha que a gente vai poder passar para um outro paciente, não Covid, e de uma hora para outra, quando vem a onda, a gente tem que abrir novos leitos, novas UTIs, de uma hora para outra, né, para a gente dar um aporte, né, os pacientes ficam chegando cada vez mais, né. Então eu vejo que há uma ansiedade no sentido assim, será que vai ter uma outra onda? Será que a gente vai ter que abrir tudo de novo, sabe? Então a gente vê muitos colegas que estão envolvidos com o trabalho excessivo, principalmente por causa da própria pandemia, aí nas frentes de batalhas de plantões, às vezes 24, 48 horas, né? E acabam, em prol de servir ao outro, se esquecendo de si próprio. É uma situação completamente nova e que a gente vai ter que aprender muita coisa. A gente está aprendendo, vamos ter que aprender muita coisa ainda. A gente aprendeu muito na pandemia, muito. Em especial a puxar de dentro de si a verdadeira missão da medicina, né? Que é atender o nosso paciente que precisa, mesmo com o comprometimento da própria vida. Isso eu achei muito legítimo, muito importante, sabe? Muito sério. Então, no ano passado, as UTIs lotadas de gente de 80, 70 anos, 60 anos, um caos, a mortalidade absurda, né? E aí começava a vacina naquela população, já não vinha mais. Começava a vacina na faixa etária mais baixa, ali 50, então cada faixa etária paulatinamente sumindo do hospital. E agora aqui que nós temos lá os jovens. Sempre os últimos a serem vacinados é os que estão tendo as formas graves. Se fala muito de vacinação e principalmente da AstraZeneca, porque alguns trabalhos relacionaram o aumento de incidência de trombose venosa profunda com a vacina da AstraZeneca. Esses trabalhos são reais, eles realmente, uma parte da população ela gerou mais trombose venosa profunda, mas os efeitos colaterais que a AstraZeneca gera não estão relacionados com a incidência de trombose venosa profunda. Então a nossa recomendação é que o paciente faça a vacinação e faça as 2 doses da vacinação. Só uma dose da vacina não gera a proteção necessária que o indivíduo necessita. Não é justificado de maneira nenhuma que o paciente deixe de tomar a vacina por medo de trombose, porque qualquer infecção aguda que ele tenha por coronavírus coloca ele num risco muito maior de fazer um evento tromboembólico. A vacina, como já é histórico da medicina, foi a melhor coisa que surgiu. Foi um tempo recorde entre identificar o vírus e desenvolver vacinas. Os cientistas assim, da humanidade eles fizeram um trabalho assim, primoroso e que me parece absolutamente sub-reconhecido nos salvaram mais uma vez, né? Independente de ser vacina A, B ou C, se hoje nós olhamos para os números que olhamos, só tem uma resposta, que é a vacinação em massa da população, né? Por isso que estamos talvez dizendo adeus para essa situação mais crítica, né? Mais caótica. Uma forma de prevenir é a higiene das mãos, não evitar aglomeração e o uso de máscara, sempre em ambiente fechado. Né? Agora a gente sabe, se o paciente vai fazer uma caminhada, está longe a mais de 2 metros das outras pessoas, não precisa, mas em locais fechados é obrigatório.
não há nenhuma indicação de uso contínuo de medicação. Ao contrário, já vi casos de paciente fazer uma hepatite medicamentosa pelo uso contínuo de medicação sem indicação. Por exemplo, a ivermectina, que é uma dose usada semanalmente, algumas pessoas fazem uso. Essa medicação, junto com o abuso de álcool, junto com outras medicações que a pessoa já usa para diabetes, para pressão alta, podem afetar o fígado gravemente. E aí tu tá fazendo uma coisa para não pegar Covid e vai te dar um outro problema mais adiante, sabe? Vai acarretar consequências, né? Às vezes graves, né? Já aconteceu de, numa noite, sair um artigo a respeito de determinada medicação e de manhã a gente chegar no hospital e ter familiar já pedindo para os colegas que assistem esses pacientes já para usar essa medicação, mas a gente não tem nem liberação ainda. E a situação de que determinados medicamentos até podem fazer alguma diferença, mas enquanto a gente não souber cientificamente que façam, qualquer efeito deletério nesse paciente é consequência nossa também. Cloroquina, agora atualmente a gente está nesses imunossupressores, né, que são esses remédios que diminuem essa reação inflamatória de maneira mais agressiva, né, que é o tocilizumab, tofacitinib, que são esses mais novos. Mas que hoje, se eu tivesse que dizer a minha impressão, eu ainda não sei o que dizer a respeito. Então, nesse 1 ano de pandemia, já foram testadas inúmeras medicações. Essas mesmas que são faladas, né, dia a dia, as pessoas, né, leigas falam, e nenhuma delas teve uma comprovação científica sobre a sua eficácia, né? Na verdade, ao contrário, foi visto cada vez que quem ingere elas têm cada vez mais efeitos colaterais, né? Ou alteram um outro tipo alteram a parte hepática, o fígado é muito afetado em algumas medicações, a parte neurológica, a parte da pele, né? De rash cutâneo, de uma reação alérgica, já vi vários assim, pelo uso dessa medicação. As pessoas, eu sei que também usam por certa insegurança, porque assim, como é que eu vou ficar esperando ficar grave, né? Mas, assim, às vezes, 80% da população não vai ter sintomas graves. Então, tu vai tomar uma medicação, um complexo desse medicamentoso, tu vai sentir pode vir a sentir muito pior com os efeitos colaterais da medicação do que, né, se não tivesse tomado. Até porque ele não tem comprovação científica de retardar a passagem de sintomas leve para grave. Então, se o teu corpo vai passar da fase leve para a grave, a crítica, ele vai seguir esse curso, independente de qualquer medicação. Levam-se anos até você mapear o vírus, identificar alvos específicos para desenhar uma droga. Isso é engenharia farmacológica. Essa noção de que você ia pegar drogas velhas e que iam milagrosamente pegar e afetar um vírus que é totalmente novo, isso era um delírio. Não tinha como dar certo isso aí. Como não deu. Então, uma que outra droga ali ajudou por mexer no sistema imune, mas efetivamente, como antiviral específico, nada funcionou. Então, a gente precisa, na realidade, abraçar mais os familiares da gente, conviver mais com eles, colocar um toque de humor nas coisas que a gente faz, rir às vezes das situações que a gente passou difíceis, ao invés de ficar relembrando e tornando aquilo uma tortura, né? O humor é muito importante. Tem filmes de humor que podem levantar também a pessoa no momento, que podem trazer esse alento. São coisas simples. Porque a felicidade, ela está no ato que a gente diz de estar feliz, do gerúndio, né? Não existe nenhuma fórmula. Então, tornar a vida mais simples e ver ela sobre um ângulo mais simples. Eu acho que o Covid trouxe isso também para nós, essa autorreflexão de que a gente volta para dentro da família e do convívio com os amigos e passa a valorizar mais os momentos bons, porque a vida é feita de momentos. E uma lembrança muito importante, não acabou a pandemia, não está tudo liberado. Vamos nos cuidar, o melhor de tudo é a gente não pegar a doença, porque ela tem um rumo que pode nos prejudicar muito e pode nos comprometer, inclusive, a vida. E um recado especial às gestantes. Vamos se cuidar sim, vamos continuar nos cuidando, máscara, higiene, distanciamento, pelo menos máscara em lugares fechados,
porque a situação da gestante é mais preocupante que o resto da população. A gente teve uma mortalidade, inclusive, aumentada, muito aumentada durante a pandemia e com as pessoas que tiveram Covid. Então, todo cuidado é pouco, não terminou tudo ainda.